Você já ouviu falar dos esqueletos das catacumbas? Dá só uma olhada nessas imagens aqui. Essas imagens são registros de relíquias famosas, chamadas de esqueletos das catacumbas, ou esqueletos joalhados, porque estão cobertos por joias preciosas. Trata-se de restos mortais dos primeiros mártires da história da Igreja e que estão todos expostos em paróquias de 3 países, na Alemanha, na Áustria e na Suíça. Mas como estas relíquias, que são restos mortais dos primeiros mártires de Roma, foram parar nesses países? Durante a Reforma Protestante, as igrejas foram completamente saqueadas e as relíquias destruídas ou roubadas. As dioceses ficaram sem relíquias em suas igrejas e os bispos pediram a Roma que providenciasse algumas relíquias para mandar para as dioceses desses países. Aconteceu que descobriu-se nesse mesmo período catacumbas em Roma com várias ossadas, que tinham inclusive os nomes dos cristãos que haviam sido martirizados no início da igreja primitiva. Foi aí que Roma, em um período em que as relíquias e as indulgências estavam sofrendo um ataque terrível por parte do protestantismo, resolveu reforçar a doutrina das relíquias, enviando os restos mortais preciosos destes primeiros mártires da história da igreja para aquelas dioceses que haviam sido saqueadas. As relíquias sempre foram veneradas, não adoradas, na história da igreja, e não apenas no catolicismo, como em várias outras religiões tradicionais, demonstrando que existe quase que um impulso natural para venerar as grandes personalidades, ou, no nosso caso, os grandes santos da igreja. Veja que já no Antigo Testamento, no livro de Reis, quando um morto é enterrado no túmulo do profeta Eliseu, diz a Sagrada Escritura que o morto voltou à vida simplesmente ao tocar nos ossos do profeta Eliseu. Veja que o morto tocou em uma relíquia de primeiro grau. Também no Novo Testamento, aquele famoso episódio descrito no Evangelho de São Mateus, da mulher que sofria de hemorragia, uma hemorragia severa há 12 anos, e ela é curada ao tocar no manto do Senhor. Veja, no manto, ela tocou em uma relíquia de 2ª classe. E também em Atos dos Apóstolos, quando diz que os lenços que eram tocados no apóstolo Paulo e depois colocados sobre os doentes, e estes eram curados e os possessos eram libertos dos demônios. Aqui nós estamos diante de uma relíquia de 3ª classe. Os fiéis das paróquias da Alemanha, da Áustria e da Suíça entenderam a preciosidade daqueles restos mortais. Não eram restos mortais de qualquer pessoa, eram os corpos valorosos dos santos que deram a vida pelo Evangelho. Eles entenderam de tal forma que fizeram questão de cravejar de joias preciosas os corpos destes santos, exatamente para dizer que estes corpos que deram a vida o fizeram por amor àquele que deu a vida por nós. Agora que você já sabe que existem 3 classificações das relíquias santas, 1º grau, 2º grau e 3º grau ou classe, escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e não esqueça de compartilhar.